Bom dia, turma! Vamos começar agora a nossa aula falando sobre o conjunto dos números racionais. Já conversamos sobre os números naturais, sobre os números inteiros e agora vamos construir em cima desses anteriores os números racionais. Bom, só para lembrar da mesma historinha que eu fiz lá na aula passada com os inteiros, a gente tem equações que a gente consegue resolver com números inteiros tranquilamente. Por exemplo, a que eu falei lá na aula anterior era essa aqui, né? X mais 7, na verdade era, como que era? Era x mais 7 igual a 2. É uma equação que a gente não consegue resolver nos naturais, mas a gente consegue uma solução dentro dos inteiros. X igual a menos 5 é uma solução, e uma solução que está dentro dos inteiros. Interessante. Agora, se eu quiser uma solução para uma outra equação, essa daqui, ó, 3x igual a 2. Qual número inteiro que multiplicado por 3 é igual a 2? Nenhum. Não existe solução para isso dentro dos números inteiros. Mas dentro dos racionais vai existir. Se a gente pegar lá o número racional 2/3, esse número aqui ele vai satisfazer a nossa equação. Vai ser uma solução para esse problema. Mas quem são exatamente, como que a gente pode descrever esse conjunto novo dos números inteiros? Ele tem uma descrição aqui que eu acho uma descrição bem bonita, assim. É uma escrita bonita, né? Q é o símbolo desse conjunto. O Q com essa barra, sempre que a gente tem conjunto numérico, a gente vai utilizar essa barrinha ali, essa letra mais estilizada. E qual que é a definição dele? É todo número x que pode ser escrito da forma A sobre B, com A e B pertencente tal que A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero. Então os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração de números inteiros. Eu pego uma fração A dividido por B, onde B, esse denominador B, é um denominador não nulo, porque a gente não faz divisão por zero, né? Por favor. Então, se a gente consegue escrever nessa forma, A sobre B, com A e B inteiros, B não nulo, o A pode ser nulo, o B não. A gente vai falar que esse número é um número racional. E aí o nome desse conjunto, né, racionais, é justamente porque são esses números que podem ser escritos como uma razão entre números inteiros. E aqui tem uma coisa interessante sobre os números racionais, que a gente consegue caracterizar eles de uma forma bem tranquila, no sentido de que se você enxerga um número, você sabe dizer exatamente se ele é um número racional ou não, por meio dessa caracterização a seguir. Bom, primeiro vamos falar o que é um número decimal e o que é uma dízima periódica. Um número decimal é aquele número que tem uma representação finita. Ou seja, eu não preciso ficar escrevendo vários algarismos ali, 1,03478, tipo, eu preciso de uma quantidade finita de algarismos para escrever esse número. Então, por exemplo, se eu estiver falando lá, o 1, eu só preciso do 1 para representar, ele tem uma representação decimal finita, meio, 0,5, se eu pensar aqui, 1,347, 0,225. Então, esses números são números que têm uma representação finita. Agora, existem alguns números que têm uma representação infinita, só que periódica, que é o caso aí das dízimas periódicas, que é, por exemplo, quando a gente tem lá um caso de um 0,33333, isso aqui se repete infinitamente. Ou a gente tem lá um 0,27272727. E a gente tem esse período marcado que se repete nas casas decimais. É uma representação infinita, mas é periódica, existe essa repetição. Pode ser um algarismo que fica se repetindo, ou então uma sequência aqui de 2, 3, 10, 20 algarismos, só que eles vão se repetindo. Depois que terminou esses 20, eles voltam desde o começo, vai se repetindo, repetindo, repetindo.
E o que é interessante dessas duas caracterizações aqui, dessas dois tipos de número, é o seguinte: toda fração A sobre B, com A, B, números inteiros e o B diferente de zero, possui uma representação decimal finita ou é uma dízima periódica. Ou seja, se eu consigo escrever um número da forma A mais B, com A, B números inteiros e B diferente de zero, então esse número, se eu fizer essa fração, se eu fizer essa divisão, eu vou ter ou uma representação decimal finita, vai ser um número decimal ali com uma representação finita, ou eu vou obter uma dízima periódica. Portanto, todo número racional vai ter essa carinha, ou vai ser um número decimal, representação finita, ou vai ser uma dízima periódica. Isso caracteriza todos os números racionais. Todos os números racionais satisfazem isso. E, na verdade, todo número que satisfaz isso está ali dentro desse número racional. A gente consegue encontrar uma representação na forma de fração entre inteiros para todo número que seja um número decimal ou uma dízima periódica. Portanto, é uma relação ali, uma caracterização biunívoca. Todo número que tem essa carinha de decimal ou dízima periódica é um racional, e todo racional tem essa carinha específica. E aqui, notações. Do mesmo jeito que a gente tinha lá para os inteiros, a gente também vai ter umas notações aqui, que é a notação dos números racionais, né? Se a gente pegar o Q estrela, são os números racionais menos o zero. A gente também pode pegar aquelas outras notações lá. Q positivo são os números racionais não negativos, tal que x é maior ou igual que zero. O Q menos vai ser o conjunto dos números racionais tal que x é menor ou igual que zero, ou seja, os racionais não positivos. E aí a gente também poderia escrever o Q mais estrela vai ser quem? Os racionais positivos, estritamente positivos. O Q menos estrela, por quê? Porque eu estou tirando zero. O Q menos estrela vão ser os racionais estritamente negativos. Então, notações interessantes para a gente ir se acostumando com elas quando a gente fala aí de conjuntos numéricos. E aí, mais coisas interessantes sobre os inteiros eles mantêm algumas características que a gente já começou a perceber lá nos inteiros, que é, por exemplo, todo número racional tem um oposto, tem um número simétrico em relação à adição. Que aí é aquela questão, se eu tenho x pertencente aos racionais, eu vou ter menos x como seu oposto. Lembrando que o que define um oposto é o número que, adicionado ao seu oposto, vai resultar em zero. O valor absoluto, novamente, a gente também vai ter. Se o x é um número racional, o valor absoluto é aquela mesma noção de a distância do número na reta ali, se eu considerar a reta desses números, representação gráfica pela reta, a distância desse número até a origem. Então, se o x é um número racional, do mesmo jeito que aconteceu lá com os inteiros, o módulo de x, né, que é o seu valor absoluto, vai ser igual a x, se x for um número maior ou igual que zero, e vai ser igual a menos x, se x for um número menor do que zero, for um número negativo. Só que agora a gente começa a ter uma outra caracterização aqui para os números racionais, que é o inverso de um número racional. Porque um número racional a gente pode escrever aqui da forma
A sobre B, né? Com A, B inteiros, B diferente de zero. O inverso desse número x nada mais é do que B sobre A. Então, literalmente pega essa fração que fala quem que é o valor de x, inverte ela. Esse vai ser o inverso de x. Mas será que qualquer número racional tem um inverso? Na verdade, não. Por quê? Para isso aqui, B sobre A ser um número racional, a gente precisa garantir que o A seja diferente de zero. Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte: todo x racional diferente de zero possui um inverso. E qual que é a caracterização de um inverso? Eu vou chamar o inverso de possui um inverso y, um nome qualquer para esse inverso. E qual que é a caracterização desse inverso? A caracterização é que x vezes y é igual a 1. Então, lembra que a caracterização do oposto eu pego um número e o oposto dele, somo, vai dar zero. A caracterização do inverso de um número racional eu pego esse número, pego o inverso dele, multiplico, vai dar 1. E todo número racional diferente de zero possui um inverso. Porque se ele é diferente de zero, quando eu escrevo ele na forma de A sobre B, tanto A quanto B são números inteiros diferentes de zero. Então eu posso inverter e ainda vou obter um número racional. Aí você pode me perguntar, você não fez a representação gráfica, o que está acontecendo? Porque lembra que a gente lá tinha para os inteiros a reta, e aí a gente colocava aqui vai ser a origem, e aí a gente ia colocando lá os pontos, né? Tem o 0, que é a origem, aí tinha lá os inteiros, o 1, o 2, o 3, menos 1, menos 2, menos 3. E beleza, é uma representação para os inteiros. Para os racionais eu também posso fazer isso? Posso. Só que aí eu preciso encontrar muitos pontos aqui. Por exemplo, o meio está aqui, né? Só que o 1/3 está aqui. O 1/4 está ali em cima. Aqui vai ter o menos 3/2. E na verdade, o que a gente vai encontrar é uma situação que a gente vai ter muita dificuldade em ficar pontuando ali todos os racionais que estão nessa reta, mesmo se a gente pegar um pedaço limitado dessa reta. Por quê? Justamente por causa dessa propriedade aqui. Entre dois racionais x e y distintos, sempre existe um outro racional. Ou seja, se eu pego ali na reta, vou pegar outra reta aqui. Eu tenho lá a reta. Eu tenho aqui o x, eu tenho aqui o y. Eu sempre vou conseguir encontrar aqui no meio desses dois um outro racional, um outro número racional z. E aí, se eu tenho lá entre o x e o z, eu vou ter um outro número racional ali em algum ponto. Aqui eu vou ter um outro, porque está entre dois, aqui eu vou ter outro, aqui eu vou ter outro, aqui eu vou ter outro. Então, na verdade, isso é uma coisa infinita. Então, mesmo num pedaço, num segmento de reta, a quantidade de números racionais ali dentro é infinita, porque se você me der dois números racionais distintos, eu consigo facilmente encontrar um ali no meio dos dois. E sabe um jeito muito simples de fazer isso? É só pegar a média. Eu pego x mais y dividido por 2. Isso vai ser um número racional e vai justamente estar bem no meio do caminho entre o x e o y. E isso eu posso fazer para quaisquer números racionais distintos. Aí eu sempre vou encontrar um terceiro que está ali no meio. Legal, né? Legal essa história dos racionais. E isso faz com que, fique um pouco fora de mão representar eles dentro dessa reta aqui. Mas aí
Uma pergunta, talvez uma pergunta que seja natural de aparecer, seria: já que entre dois números racionais a gente sempre vai encontrando ali pontinhos no meio, será que esses pontos vão conseguir encher a reta inteira? A gente vai ver na próxima aula que a resposta é não. E os pontos que faltam para preencher essa reta, para não deixar nenhum ponto de fora, são justamente os números irracionais, que é o assunto da nossa próxima aula. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.